Alô, amigos do nosso querido canal. Mais uma vez eu estou aqui para levar uma mensagem de conforto, paz e tranquilidade. Eu queria dizer para os nossos acompanhantes, aqueles que se inscreveram em nosso canal, que o tempo que nós temos aqui para apresentar um texto bíblico, ou seja, uma palavra de conforto, o que quer que seja, é muito curto. E quando eu falo para você que eu não sou pastor, que eu não sou presbítero, não tenho cargo na igreja, e nem quero, irmãos, eu nem quero. O que eu quero é estar aqui na sua presença, transmitindo algo de bom, falando da palavra de Deus, sem interesse nenhum. Eu já vi muita briga, discussão dentro da igreja por causa de cargo. Na verdade, eu não busco cargo. Eu busco aqui na alegria de passar uma mensagem. E só que o nosso tempo é no máximo 20 minutos. E às vezes você não discorre tudo que você tem para falar. Até porque o YouTube também tem uma limitação. Então eu fico contente com a sua participação conosco, nos acompanhando, nos dando essa alegria. Eu quero dizer que a gente tem que ser a pessoa mais simples. E hoje nós vamos falar um título que chama assim: Somos errantes. Nós somos errantes. Somos errantes, né? E eu digo para você que a gente tem um contexto, a gente tem uma forma da gente tentar satisfazer sempre aquilo que a gente acha interessante. É muito bom que você nos acompanhe, é muito bom que você nos dê essa oportunidade, porque aqui eu tenho que fazer um texto, verificar o texto, para poder começar já com alguma coisa de positivo. Então eu queria dizer para vocês que eu estou olhando aqui um papelzinho que a gente faz aqui, que a gente marca os textos. Então eu queria dizer para você que a mensagem de hoje é uma mensagem muito simples. Eu sou errante, você também é um errante. A passagem não há um justo sequer aparece na Bíblia lá em Romanos 10. O versículo completo é assim, como está escrito: não há justo, nem sequer um. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, e todos se extraviaram, presta atenção, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. É firme. Qual que é o significado disso, meus amigos? Esse versículo significa que todos os seres humanos são pecadores e precisa de um Salvador. Eu preciso, eu erro. A lei condena o pecado e evidencia a culpa, por isso ninguém pode ser declarado justo com base simplesmente na obediência. Dentro do contexto, Paulo advertiu os santos romanos que todos os homens serão julgados por Deus. Ele deixou claro. Devido a quê? Devido à iniquidade e desobediência, e todos estamos aquém da perfeição, que precisamos de um Salvador, Redentor, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Mas temos uma passagem semelhante que está lá em Eclesiastes 7:20. Também diz: não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e o nunca peque. Todos nós estamos sujeitos a essas condenações, a nossos erros. Erramos é uma forma do verbo errar, que significa cometer um erro, enganar-se ou agir-se de forma inadequada, e nós agimos. Sinônimos de errar, o que é? Sinônimos: acertar, falhar, claudicar, mancar, pecar, perder, equivocar-se, confundir-se, escorregar-se, atrapalhar-se. Tudo isso é aquilo que a gente tá. Mas o uso da palavra errar, nós podemos dizer que erramos, que pode ser usado para expressar que
cometemos erros, como falhamos, desacertamos, escorregamos, claudicamos, né? E assim a gente vai vivendo de uma forma errada. Erramos pode ser também usada para expressar que andamos sem rumos, sem destino, como divagamos, perambulando, vagueando, vagando, passeando, percorrendo e vagabundeando. Desculpa expressar, mas está lá no contexto. Como aprender com os nossos erros, meus amigos? Aceite o que aconteceu. Evite ser tomado pela emoção. Assuma a sua responsabilidade. Compreenda o erro em sua totalidade. Desenvolva-se um novo mindset sobre isso. Não tenhamos medo. Escute o que os outros têm a dizer quando é um bom conselho. Pense sempre em recomeçar a sua vida. É assim que nós vivemos. Nós nos atrapalhamos, coisas mínimas que de repente você vê, você já fez, aconteceu. E a gente é um nécio. Mas o que é ser um nécio na Bíblia? Lá em Provérbios fala que nécios ou loucos, ser nécio é antônimo de sábio. Enquanto os sábios caminham para a vida, os negócios dirigem-se para a morte. O pior de tudo é que eles não sabem disso. E renunciar a si mesmo significa dizer não à nossa própria vontade, submeter-se à vontade de Deus. É isso que é importante. Abandonar toda a nossa ambição pessoal, abrir-se para o projeto de Jesus, renunciar ao ego e às vontades próprias que nos levam a cometer erros, colocar a vontade de Deus acima de tudo. Viver de forma altruísta, renunciar a si mesmo e não é perder, mas confiar que Deus tem algo maior e melhor preparado para nós. Seus erros, como um cão que volta ao seu vômito. Olha só que triste. Mas em momento nenhum Jesus julgou quem cometeu um erro. Pelo contrário, sempre acolheu aquele que errou, mostrando o caminho para que sirva como uma aprendizagem. Fez isso até mesmo com seus discípulos, em especial com Pedro. Então nós tivemos momentos antes de ser preso. Pedro antes de ser preso. Então, meus amigos, nós estamos aí sujeitos a tudo. Eu erro, você erra, nós erramos. Ninguém é perfeito. Para de buscar perfeição nos outros. Tem pessoas que eu já vi falar assim: eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto de ciclano, eu não gosto. Nós não temos que gostar de ninguém. Eu não me preocupo com quem tem ódio de mim, porque a gente, quando está num caminho correto, a gente está buscando a parte certa da vida, a gente tem refúgio. Teve profetas que refugiaram em cavernas, e Deus sabia que ele estava lá, e Deus sabia porque ele estava lá. Assim mesmo Deus perguntou: será que todas as pessoas que a gente não gosta, que nos perseguem, é justo que a gente tome essas posições bem contidas, bem contra a nossa própria situação? Eu vou dar um exemplo para você. Paulo, quem foi Paulo? Paulo foi aquele perseguidor que tinha ao povo de Deus, aos cristãos naquela época. Paulo, ele era temível e terrível quando um cristão caísse na mão dele. E o que Deus fez? A paciência que Deus teve com ele. Deus, de repente, teve aquele brilho. Paulo caiu, as escamas cresceram nos seus olhos. Está lá em Atos. E o que Deus falou? Como Deus se dirigiu a Paulo, aquele terrível que perseguia? Ele disse assim: vamos imaginar. Ô Paulo, por que você está me perseguindo, hein? Como que você está fazendo isso, hein? Por que você está fazendo isso? Será que foi nos gritos? Será que o Senhor gritou com Paulo de uma forma nervosa, brava? Ou será que foi assim:
Paulo, Paulo, por que tu me persegues, Paulo? Então, a forma como Deus tratou aquele homem, que era aquele terrível perseguidor, aquele que apresentava, era um homem estudado e apresentava condições a oferecer ao Império Romano, Deus foi aquele que pegou aquele pior da espécie e transformou no melhor da espécie na pregação dos seus valores. Portanto, muitas vezes nós estamos condicionados a ficar pensando que, sabe, eu sou certo. Não, Deus corrige, Deus vem, Deus fala contigo. Nós somos errantes, eu sou errante. Eu estou aqui numa situação igual à sua. Você não é nada melhor que ninguém, nem pior do que ninguém. Às vezes você está passando aí por uma situação complicada na sua vida e você tem um aspecto de que você pode melhorar. E eu vou falar uma coisa para você. Eu creio porque a gente percebe durante a vida, quando você vai envelhecendo, que você passa a ter uma mutação. Você passa a ser mais paciente. É onde o seu corpo vai se cansando. Você vai ficando cansado, com dores musculares, com problemas aí, vamos dizer, diabetes, tomando remédio para pressão. Ah, mas isso não tem nada a ver com isso. Tem sim, porque às vezes você é um errante e você fica preocupado com a situação que está te envolvendo de tal forma que você acha que tudo que está acontecendo ao seu derredor nada tem a ver com você, mas tudo tem a ver com a gente, porque nós somos umas pessoas errantes. Já nascemos pecador por força e vontade de Adão e Eva, não foi pela sua vontade. E para você se livrar disso, você vai ter que chegar nos pés de Jesus. Então, amigos, essa mensagem, somos errantes, porque somos errantes sim. Então não adianta você ficar só apontando o dedo, só vendo problemas, acusações, porque o homem gosta muito de ver o erro dos outros, mas não gosta de enxergar suas próprias deficiências. Portanto, vamos aprender a ser tolerante conosco, entender que você é um pecador, entender que você é uma pessoa que precisa de Deus. Meus amigos queridos, mais uma vez aqui eu termino essa mensagem de paz, que tem que ser curta. Eu agradeço pela sua participação. Curte, compartilhe, dê um like lá para nós. Nós estamos passando de 12 mil visualizações. Eu estive vendo aqui no mapa do YouTube Studio. Sabe onde a gente já chegou a atingir? Lá no exterior, em Portugal e na Índia. A palavra do Senhor, não minha, a palavra do Senhor já chegou, atravessou oceanos, atravessou países, está lá do outro lado. Quem sabe aquela pessoa carente fica feliz com as nossas mensagens simples, objetivas, humildes. Então continue acessando o nosso canal, dê um like, continua nos valorizando, porque nós precisamos de você. Nós queremos você conosco, nós queremos o melhor para você. Então, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus e que Deus possa nos dar saúde, paz e harmonia.